mãe queria ser enterrada ao lado da filha, mas percebeu algo estranho e começou a gritar. Ela estava ocupada apenas visitando o túmulo da filha quando ela avistou uma criança pequena caminhando em direção a ela. A criança tinha os cabelos dourados e os olhos grisalhos profundos. Ela não poderia ter mais de 7 anos. Ela deu a ela um grande sorriso e passou correndo. Seus olhos se abriram ainda mais quando um pensamento repentino passou por sua cabeça. As coisas estavam todas cinzentas e parecia que todo o seu mundo estava desmoronando. Um dia, sua filha, infelizmente, perdeu a vida em um terrível acidente, e ela significava tudo para a família. Eles ficaram com o coração partido quando Tammy McRae ouviu pela primeira vez a notícia que ela tanto não queria ouvir. Ela não queria acreditar que era verdade. Ela estava ocupada com seu trabalho quando ela recebeu a terrível ligação, e desde aquele momento ela sabia que as coisas mudariam para sempre. A partir do momento em que Tammy engravidou de sua filha, ela e seu marido estavam terminando a faculdade. O casal estava junto desde o ensino médio e, a essa altura, eles já estavam noivos. Depois que ambos se formaram na faculdade, eles puderam ter o casamento de seus sonhos. Sua filha Lindsay era a menina das flores e eles não poderiam ter ficado mais orgulhosos de sua linda garotinha. Os anos se passaram e Lindsay cresceu, tornando-se uma mulher incrível de 18 anos de idade. Seus pais estavam muito orgulhosos de todas as suas realizações. Ela era uma estudante nota 10 e sempre ajudando no que podia em casa. Não só eles tinham uma grande filha, mas eles também tinham uma bela casa com empregos bem remunerados. No entanto, um dia tudo deu uma guinada pior. Para compreendermos sobre a história da criança no cemitério, devemos primeiro aprender algo sobre Lindsay. Ela sempre foi a aluna mais inteligente em sua classe e sempre estava envolvida em todas as atividades na medida do possível. Lindsay sempre fez o melhor e se envolveu em tudo que ela poderia pôr as mãos na massa. Mas uma noite, ela diria algo a seus pais que iria surpreendê-los. Ela voltou para casa e disse que eles precisavam assinar alguns documentos para adoção de órgãos do hospital onde ela estava se voluntariando. Sua mãe explicou o que ela achava, que era um gesto agradável e a encorajou a fazê-lo. Assim como era habituada, Lindsay fez o exercício até o final e retornou para casa com um cartão de doação de órgãos. Infelizmente, Tammy e Chester iriam eventualmente perdê-la. Tammy estava ocupada no trabalho quando recebeu a terrível notícia que sua doce filha sofreu um acidente de carro a caminho da escola e que ela estava a caminho do pronto-socorro. Tammy não sabia o que fazer com a notícia que ela tinha recebido. Ela deixou cair o que estava fazendo e correu imediatamente para o hospital. Ela ficou sem palavras quando viu o que ela tinha descoberto. Tammy tinha acabado de chegar à sala de emergência quando sua filha foi anunciada como morta. Tammy não queria nada mais naquele momento do que estar ao lado de sua filha. O tempo perdeu todo o seu significado junto com a vida do casal. Tammy e Chester, que agora era como se fosse preto e branco. Eles estavam arrasados pela perda de sua filha, até que algo aconteceu que mudou tudo o que tinha sentido durante alguns meses. Desde o funeral de sua filha, Tammy fez questão de visitar o túmulo todas as noites depois do trabalho, para dizer olá. Ela sabia que sua filha não iria querer que seus pais fossem consumidos pela tristeza. Assim, eles tentaram tudo o que estava ao seu alcance para adaptar-se ao que seria, infelizmente, seu novo normal. Mas naquele mês, algo peculiar despertaria o interesse de Tammy. A mulher já estava caminhando de volta para o seu carro quando ela viu um menino passando. Ele devia ter cerca de 7 anos de idade e ele tinha cabelos loiros claros com olhos cinza profundos. Ele deu a Tammy um pequeno sorriso enquanto ele passou por ela. Ela inicialmente encolheu os ombros, mas com o passar dos dias, ela se tornaria consciente sobre algo. Tammy se deparou com o mesmo garoto na noite seguinte, e durante a semana o fato se repetiu antes que Tammy decidisse pelo menos descobrir o porquê do menino estar sempre no cemitério naquele momento do dia.
Quando a nova semana começou, ela decidiu ficar para trás depois de cumprimentar o menino no caminho de volta para o carro dela. Como sempre, ele sorriu, acenou e passou por ela. Mas desta vez, ela não continuou andando para o carro. Tammy acompanhou o menino com o telefone dela. Ela fez uma gravação com a câmera apenas para vê-lo caminhar para a lápide de Lindsay. Ele ficou sobre a lápide alguns segundos antes de se sentar. A cena não fazia qualquer sentido para Tammy, que já tinha parado de gravar. Ela não conseguia pensar em um motivo para o menino estar ao lado do túmulo da filha. Pensando que talvez ele tenha confundido as lápides, ela decidiu intervir. Quando Tammy se aproximou do menino, ela também considerou a possibilidade de ele ser um dos amigos de Lindsay, mas notou que ele era muito jovem para ter conhecido sua filha a tal nível. Ela certificou-se de que ele pudesse ouvir sua aproximação de modo que não o assustasse. Antes de dizer oi novamente e perguntar-lhe o que ele estava fazendo no túmulo de Lindsay, perguntei-lhe se ele conhecia Lindsay e ele disse que não. Tammy disse a um repórter de notícias locais de sua cidade. Ela também revelou algo sobre o menino que a tinha encontrado por dias. Ele estava lutando contra uma condição rara em seu coração. Depois que Lindsay faleceu, ele recebeu seu coração através de um transplante que salvou sua vida. Mas por que ele estava visitando o túmulo de Lindsay todas as noites se ele nunca a tinha conhecido? Onde está sua mãe? Tammy perguntou. Ele falou para Tammy o que Lindsay havia feito por ele e nas 2 últimas semanas ele estava pedindo à sua mãe que dirigisse para ele até o cemitério para falar com Lindsay sobre como estava sendo o seu processo de cura. Foi o que Tammy compartilhou em meio a lágrimas de felicidade. A mãe do menino estava esperando por ele no estacionamento, quando Tammy aproximou-se dela e aprendeu sobre o menino e sua família. O pequeno Sam tinha nascido com uma condição cardíaca rara, chamada defeito de desequilíbrio do canal atrioventricular. Este defeito em seu coração não permitia que o sangue se movesse livremente através das 4 câmaras do coração, causando problemas em seu coração e pulmões. Um coração normal tem câmaras separadas para manter o sangue dos pulmões misturando-se com o sangue do resto do corpo. Sam, quando tinha 2 anos, já havia passado por 4 cirurgias de coração aberto. Embora as cirurgias parecessem ajudar, Sam só seria capaz de viver uma vida relativamente normal por alguns anos. Mas as coisas mudaram quando ele completou 6 anos. Embora ele estivesse na fila de transplante desde os 3 anos, nenhum coração viável tinha sido doado. A condição de Sam continuou a piorar. Sua mãe Jane estava começando a perder a esperança. De acordo com a American Heart Association, a medida de tempo para um transplante cardíaco depende de vários fatores. No entanto, quase nunca é um processo rápido. Sam teve que esperar 4 anos, o que é mais do que a maioria. Quando ele tinha 6 anos, seu coração começou a falhar. Ele foi hospitalizado e teve que ficar lá até um coração tornar-se disponível. Com uma grave escassez de doação de órgãos, algumas pessoas esperam anos para receber um transplante de coração. De fato, cerca de 3.500 americanos aguardam na lista de transplantes de coração. Eles geralmente estão gravemente doentes ou morrem devido ao tempo de espera. Sam estava morrendo aos poucos bem na frente dos olhos de sua família, mas tudo o que eles podiam fazer era orar e esperar. O seu caso era particularmente complicado, porque eles tinham que esperar por um coração que fosse do perfeito tamanho e do tipo sanguíneo correto. Jane nunca vai esquecer do dia em que ela recebeu a notícia de seu médico. Primeiro, ele veio e me disse que ele ia para o transplante. Jane disse em uma entrevista: "Acho que foi o maior choque para mim." "Como?" "Uou!" Ela acrescentou: "Foi quase surreal." Sam foi internado para a cirurgia no dia seguinte. No entanto, Tammy Chester tinha acabado de receber a notícia sobre sua filha e suas vidas estavam desmoronando à parte. Enquanto eu observava seu peito subir, meu coração ficava pesado. Deus abençoe a família que escolheu doar este precioso presente da vida para o meu menino, Jane escreveu no Facebook.
Felizmente, a cirurgia de Sam foi um sucesso. Jane imediatamente viu uma diferença em sua condição quando ele foi retirado da sala de cirurgia que ela não podia acreditar em seus olhos. Antes de ir para o transplante de coração, Jane tinha notado que a pele de seu filho tinha uma cor azulada acinzentada, como resultado de não receber sangue oxigenado suficiente. Quando ele retornou da sala de operação, Jane imediatamente notou a cor de sua pele. Minha primeira reação foi essa cor. Lembro quando olhei para ele e a sua cor era incrível. Logo depois que ele foi revivido, a respiração melhorou e seu oxigênio subiu até níveis normais. Tudo graças ao coração de Lindsay. Seremos eternamente gratos pelo ato altruísta da família que salvou a vida de nosso filho. Jane disse: "Sempre tenha fé, porque milagres acontecem." Jane fez disso sua missão, descobrir quem tinha doado o coração ao seu filho. Jane descobriu quem havia doado seus órgãos através de uma organização sem fins lucrativos, a Rede Unida para o Compartilhamento de Órgãos. Dias após o transplante, ela encontrou o obituário de Lindsay no jornal local e leu seu anúncio fúnebre. Ela aprendeu tudo sobre a moça e como ela tinha sido generosa em vida até que a fatalidade acontecesse. Seu coração se partiu pela família e ela queria fazer algo. Jane estava esperando o momento certo de entrar em contato com a família para expressar sua gratidão pelo ato altruísta final da filha. Mas ela não queria abordá-los tão cedo. Logo depois de sua perda, nesse meio tempo, ela contou a Sam sobre a garota cujo coração ele tinha recebido, e ele insistiu em visitá-la no cemitério. Encontrar um enredo para o encontro não foi difícil, mas agora ela estava cara a cara com a mãe de Lindsay. Tammy ouviu a história de Jane e sentiu uma onda de emoção a atingir. Depois de meses, a dor de perder a filha não era tão afiada. Agora parecia uma dor pesada que ela carregava consigo em todos os lugares. Tudo a lembrava de Lindsay. Agora o menino em pé na frente dela estava literalmente carregando um pedaço dela que o mantinha vivo. Ela não sabia como se sentir. O luto vem em ondas, e Tammy tinha sido atingida por elas nos últimos meses. Mas pela primeira vez, de repente, uma nova onda caiu sobre ela e ameaçando engolir completamente. O belo coração de Lindsay tinha sido uma combinação perfeita para Sam. Se não fosse por ela, ele não estaria aqui. Tammy ficou completamente em silêncio, até que fez uma pergunta. "Será que eu posso ouvi-lo?" Tammy perguntou em lágrimas. "Eu quero escutar seu coração." Sam assentiu com a cabeça. Então, ela se ajoelhou e colocou sua orelha contra seu pequeno peito. Ela fechou os olhos e lá estava o baque forte, rápido. O tum-tum do coração de Lindsay perdeu-se em seu ritmo. Ela deixou que ele acalmasse sua dor lancinante, como uma fria bomba, e pela primeira vez em meses, ela teve a sensação de que tudo ficaria bem. Ela adorava compartilhar parte de sua vida e deu um pouco disso para Sam e outras crianças. "É parte de quem ela era", disse sorridente. Tammy entrou em contato com a unidade Network para compartilhamento de órgãos para saber quem recebeu os outros órgãos de Lindsay. Verificam que sua filha salvou outras 8 vidas com seus órgãos. No dia que ela morreu, 2 pessoas receberam seus pulmões, outro fígado e outros receberam vários outros órgãos vitais dela. A família encontrou todos eles, mas eles se sentiram mais próximos de Sam, o pequeno menino que tinha o coração. Tammy Chester tinha esquecido que sua filha tinha se voluntariado para ser um doador de órgãos antes e não podia acreditar que ela tinha salvo tantas vidas. "É verdadeiramente o círculo da vida", Tammy disse. Ela nunca poderia deixar uma alma sofrer se ela pudesse fazer algo a respeito. Essa era nossa Lindsay. Mas Tammy e Chester não foram os únicos que tinham experimentado recentemente uma perda. Peter Richard estava visitando o túmulo de seu ente querido quando ele notou um visitante inesperado.
era um cão e ninguém sabia por que ele se recusou a deixar a sepultura. Ele ficou mesmo contra o vento aumentando, observando as espessas nuvens de tempestade reunindo-se acima do cemitério. Ele limpou suas lágrimas e fungadas dizendo adeus antes que a chuva o pegasse a céu aberto. Ele se virou para sair, mas ouviu um cachorro choramingar em algum lugar entre as muitas lápides. Contra o seu melhor juízo, ele se moveu para investigar. O que ele encontrou o fez congelar no local. Peter Richard era um jovem conferencista da Carolina do Norte. Aos 32 anos que ele havia alcançado tudo o que ele se propôs a fazer em sua vida. Ele tinha um ótimo trabalho, um romance perfeito e amigos que o apoiaram em tudo o que ele fez. Mas apesar de suas realizações, Peter fez algo que a maioria das pessoas de sua idade raramente faziam. Embora Peter tivesse dado alguns passos impressionantes em sua vida, ele ainda vivia no seu lar de infância na cidade onde ele morava. Peter tinha uma bela relação com seu pai. Ele cresceu sem uma mãe, com seu pai assumindo o papel de mãe e pai. E agora que ele estava crescido, ele não podia imaginar uma vida longe de seu velho. Mas tudo estava prestes a mudar. Era uma noite gelada quando Peter recebeu uma ligação de seu pai, que estava doente ao longo do ano. Embora ele soasse mais forte na chamada, algo dentro de Peter gritava para que ele atravessasse a rua para ir verificá-lo. Mas ele não o fez e optou por segurar a conversa por telefone. Eles falaram por horas e seu pai estava lhe dizendo o quão orgulhoso ele estava. Então Peter voltou a dormir sem saber o que estava prestes a acontecer. A próxima ligação que Peter recebeu pela manhã foi do zelador de seu pai, informando-o que ele tinha encontrado seu pai sem resposta. O hospital declarou-o morto na chegada. Peter não podia acreditar, ele estava entorpecido. Ao longo do dia e das próximas semanas, tudo o que ele podia pensar era de como ele passou seus últimos momentos com ele ao telefone, em vez de ir até a casa dele. Ele não tinha ideia do que o destino tinha reservado para o seu futuro. Culpa e saudade era o que Peter sentia no túmulo de seu pai. Ele pensou como as primeiras semanas depois da passagem foram difíceis, mas os meses que se seguiram foram extenuantes. Peter estava conversando com seu pai enquanto visitava seu túmulo no cemitério em uma tarde fatídica, quando notou uma tempestade se formando. Ele limpou os olhos molhados e aprontou-se para sair. Foi quando ele ouviu o som vindo de baixo. Peter imediatamente soube que vinha de um cachorro e lançou o olhar através do cemitério à procura do animal. O cão choramingou novamente e Peter começou a olhar ao redor das lápides que ele conhecia. Muitos cães adoravam passar o tempo com seus proprietários de outrora, e ele não poderia deixar a pobre criatura ser pega na tempestade. Uma gota de chuva caiu em sua testa enquanto ele apressou-se em perceber que não tinha o que fazer senão procurar mais rápido. "Onde você está?" chamava Peter. Fora a frustração que ele sentia se liquefazendo dentro dele, ele ainda se sentia compelido a pelo menos abrigar o cão da chuva. Talvez fosse um bom começo para mostrar a seu pai que ele não estava lá em uma frustração total. Seus olhos ardendo com lágrimas. "Eu não posso falhar de novo", ele pensou quando soltou uma expiração conturbada e continuou procurando. Peter dobrou seus esforços. Os pingos escuros já cobriam o horizonte. Ele ouviu atentamente o choro do cão. Ele sabia que ele estava angustiado por causa da tempestade invasora. Peter atravessou o cemitério até que ele encontrou o pobre cão que ele estava enrolado ao lado de uma das lápides. "Ei, amigo", Peter disse agachando-se e enxugando os olhos enquanto um sorriso tomava o seu rosto. "Está chegando uma tempestade desagradável", e estendeu a mão para o cachorro. "Vem." O cão era um Golden Retriever sem coleira. Ele latiu. "Isso é que é um sim", Peter disse alargando ainda mais seu sorriso. "Meu carro está lá", falou apontando o esconderijo para o portão do cemitério, que não ficava muito longe, e olhando por cima do ombro, já podia ver a tempestade agora bem perto. Ele insistiu e o cão seguiu. Mas quando ele se levantou, o homem percebeu que era uma fêmea e viu o que ela estava protegendo. Enrolada na barriga da cadela estava uma ninhada de filhotes.
eram os filhotes mais fofos que Peter já tinha visto. Os últimos meses tinham sido um inferno para ele, e pela primeira vez em todo esse tempo, o coração inchou de tanta alegria. Todos nós estamos indo, disse Peter lentamente, estendendo a mão para a cadela e seus 4 filhotes. Ele embalou os cachorrinhos e, quando tinha certeza de que estavam bem, os levou com ele. Foi aí que a tempestade com ferozes gotas de chuva caiu sobre o cemitério. Peter e a cadela costuravam entre os túmulos e lápides enquanto chovia até o carro. Ele tirou a jaqueta e colocou os filhotes de cachorro nela, levando-os no banco de trás, e a mãe se juntou a eles latindo em agradecimento. Já no carro, a tempestade caiu com fúria completa. Mas esse não foi o fim do caso. Peter pegou seu telefone e ligou para sua namorada, contando-lhe o que tinha acontecido. Ela era um dos 5 pilares que o manteve são durante todo o seu luto, e ele queria compartilhar suas notícias com ela. A namorada de Peter, Kate, estava mais do que emocionada quando Peter disse a ela o que ele tinha descoberto e até pediu fotos dos cachorrinhos. Mas ela aceitaria o que Peter estava pensando? Quando Peter viu o cão e seus filhotes, ele sabia que queria mantê-los e, quando compartilhou isso com sua namorada, ela concordou instantaneamente. Os dois nomearam a cachorrinha de Ciri, uma princesa amada de um dos romances de fantasia favoritos do pai de Peter. Embora Peter fosse levar mais algum tempo para estar totalmente curado da perda de seu pai, pelo menos ele tinha novos membros da família para ajudá-lo durante o processo. Obrigado por assistir até aqui. Deixa seu comentário para a gente saber o que você achou dessa história sensacional. Não esqueça de curtir, compartilhar e se inscrever no canal para receber cada história incrível que está por vir. Um abraço, te vejo no próximo vídeo. Tchau!